E aí, pessoal, hoje a gente começa com um evento climático, um furacão que sacudiu a Copa do México. Jairzinho, nesse quarto episódio de Brasil em Preto e Branco. Fogo na Copa! Não sei se você sabia, mas Jairzinho, o furacão da Copa, começou sua ligação com o Botafogo em 1958 como gandula em General Severiano. Sabia disso? De gandula a expoente do time juvenil foi muito pouco tempo. Jairzinho foi campeão juvenil em 61, 62 e 63. O tricampeonato conquistado pela turma do Seu Neca. Seu Neca era o responsável pelas divisões de base do Botafogo, as escolinhas, né? Como a gente falava naquela época. Ainda no começo da carreira, Jairzinho pôde conviver com outros grandes craques. Por quê? Na década de 60, o Botafogo teve dois times sensacionais. Bicampeão de 61 e 62 e bicampeão 67 e 68. Quando Jairzinho estava começando, ele treinava com Didi, Nilton Santos, Garrincha, Quarentinha, que é professores melhores, que é forma melhor de você desenvolver o seu futebol do que jogar com esses caras. O passo seguinte era a seleção brasileira. Ele ainda era muito garoto, mas foi campeão pan-americano pelo Brasil em 1963. O destino de Jairzinho na seleção principal estava traçado. Um atacante explosivo, oportunista. Tanto que na Copa de 1966, que foi uma bagunça, né? O Brasil, bicampeão mundial, tinha tudo para conseguir o tri. Só que a CBD se enrolou toda, convocou mais de 40 jogadores e era aquela indecisão, era uma coisa bizarra que acabou fazendo com que o Brasil fosse muito mal na Copa. Independentemente disso, Jairzinho foi titular nos 3 jogos, na vitória e nas 2 derrotas. Foi um dos poucos que se salvou naquela Copa. Muito se esperava dele também por conta de ser um herdeiro de Mané Garrincha. Garrincha nessa época, gente, já estava muito mal, né? Já estava muito, os joelhos já não aguentavam mais, a própria questão do alcoolismo, infelizmente, o afetava cada vez mais. Era caçado em campo, já não tinha a mobilidade que tinha nas outras 2 Copas. E Jairzinho era a grande esperança. Infelizmente, o título não veio. Uma eliminação muito precoce para Portugal. Mas dos poucos que se salvaram ali, Jairzinho foi um deles. Muita gente diz que entre 1966 e 1974, Jairzinho foi o maior atacante do planeta. Pela seleção fez 81 jogos e 33 gols, sendo que 7 desses gols foram feitos na Copa de 70 no México. Jairzinho é o único jogador a marcar em todas as partidas de um Mundial. Não é pouca coisa. Desses 7 gols foram 2 na estreia contra a Tchecoslováquia, 1 contra a Inglaterra, 1 contra a Romênia, 1 contra o Peru, 1 contra o Uruguai na semifinal e 1 contra a Itália na grande final. Na minha humilde opinião, de quem assistiu aquilo na televisão, tudo bem, eu era bem pequeno, mas assisti. O gol mais bonito da Copa acontece justamente na partida da estreia. Gerson mete um lançamento daqueles que só ele sabia fazer, deixa Jairzinho na cara do goleiro tcheco. Ele encobre o goleiro, mata no peito e estufa a rede. O segundo gol dessa partida também é incrível e mostra por que o Jairzinho era o furacão da Copa. Ele leva
4 marcadores na força, no domínio da bola e faz o gol. Era um cara realmente impressionante, chamava a atenção por esse seu poder de domínio da bola, de enfrentar os marcadores e de finalização. Contra a Inglaterra, era um jogo encruado. Por quê? O Brasil tinha sido o campeão de 62, a Inglaterra de 66. Ou seja, um duelo entre os 2 últimos campeões mundiais. O time da Inglaterra era muito forte, um jogo muito disputado. E foi justamente um gol de Jairzinho que garantiu a gente passar por aquela seleção forte dos ingleses e ganhar a confiança que precisava para ir em direção ao título. Uma coisa curiosa que liga Botafogo e seleção brasileira nesse jogo contra a Inglaterra. As meias do Brasil e da Inglaterra eram brancas. E aí o juiz falou, não pode, tem que ter outra cor. Admildo Chirol, que era o preparador físico, era do Botafogo. Zagallo, que era o técnico, era do Botafogo. Pegaram meias cinzas, que por um acaso eram usadas pelo Botafogo naquela época. Ganhamos da Inglaterra, tem gente que diz só por conta das meias cinzas. Superstição e Botafogo são uma coisa só. O Brasil ia bem, vinha com força, jogando um futebol bonito, só que na semifinal tinha um fantasma. O fantasma da Copa de 50. Estavam lá os uruguaios e a pressão psicológica que eles fizeram sobre a seleção brasileira era enorme. Tipo, já ganhamos uma vez e vamos ganhar de novo. Pior, saíram na frente. O gol de Jairzinho é o gol da virada. Depois ficou fácil. Na final, mais um gol com o DNA de Jairzinho, da força daquele rapaz. A bola sobra para ele dentro da área e ele vai levando meio com o corpo, meio com as pernas, meio trombando os jogadores e a bola entra mansamente. Era o 3º gol do Brasil. Uma coisa legal da gente lembrar, já que estamos falando de Botafogo e seleção brasileira, é que tinham outros 2 jogadores da escolinha do Seu Neca naquela seleção, Roberto Miranda e Paulo César Caju. Haveria um 4º, que seria o Rogério, só que ele se contundiu às vésperas do Mundial e foi como um assistente técnico, mas estava lá. Fora isso, Gerson, que tinha sido bicampeão pelo Botafogo em 67, 68, com Jairzinho, PC, Rogério e Roberto, tinha acabado de se transferir para o São Paulo. Dá pra gente dizer que ele também era do Botafogo. Na Copa de 74, Jairzinho já tinha 30 anos. Não tinha mais aquele fôlego todo de 4 anos antes. Mesmo assim, fez 2 gols no Mundial. O 3º da partida contra o Zaire e um gol muito importante. Contra a Argentina, no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, o gol da virada. Ganhamos de 2-1. Não era mais o furacão da Copa? Para eles, para a gente, para nós, botafoguenses, Jairzinho é e vai ser sempre o nosso furacão. E aí, pessoal, chegamos ao último episódio. Vamos falar de um herói alvinegro improvável. Você sabe quem é ele?